Olá pessoal, como vão vocês? Está começando mais um programa da série sobre os elementos químicos e hoje o elemento convidado é o arsênio. O arsênio é um elemento químico de símbolo As, com número atômico 33, ou seja, tem 33 prótons e 33 elétrons, e de massa atômica de aproximadamente 75 unidades. Arsênio é um semimetal, está situado no grupo 15, e pertence ao quarto período da tabela periódica. O elemento é normalmente encontrado em minerais, como arsenopirita, realgar e orpiment. Pequenas quantidades de compostos de arsênio podem estar presentes no ar e na água devido a processos naturais como dissolução, desgaste ou erosão das rochas onde se encontram os minerais. O arsênico tem várias formas, ou alótropos. O mais comum é o cinza metálico, seguido pelo amarelo e depois pelo preto. O arsênico cinza, a única forma usada na indústria, é o mais estável dos três e o mais forte condutor de eletricidade. O arsênio era conhecido no Egito Antigo e é mencionado em um papiro como uma das maneiras empregadas de dourar metais. No século IV a.C., Aristóteles se referiu a um dos seus sulfetos como sandarash, ou chumbo vermelho. Os cientistas Hipócrates, Pendânio e Plínio o Velho conheciam suas propriedades medicinais. Já em 160 d.C., Celso Aureliano, Cláudio Galeno e Isidoro Largus sabiam de seus efeitos irritantes, tóxicos e corrosivos em sua ação parasiticida, e observaram suas virtudes contra a tosse, afecções da voz e dispneia. Os médicos árabes usaram também compostos de arsênico em inalação, pílulas e poções, e também em aplicações externas. Durante a Idade Média, os compostos à base de arsênio caíram no esquecimento, sendo relegados aos curandeiros que os prescreviam contra algumas enfermidades. Roger Bacon e o filósofo e alquimista alemão Alberto Magnus se detiveram em seu estudo, tanto que em 1250 d.C., Alberto Magnus isolou o elemento arsênio pela primeira vez. Em 1520, o arsênio foi descrito por Paracelso, tendo sido obtido pela redução de compostos de arsênio. E Johann Schrader o obteve em 1649 pela ação do carvão sobre o ácido arsênico. Em 1733 foi George Brandt o primeiro que estudou em detalhes o arsênio. A Berzelius se devem as primeiras investigações acerca da composição dos compostos de arsênio. O arsênio tem uma trágica história relacionada a envenenamentos, homicidas e suicidas. A popularidade do seu uso para esses fins estaria mais relacionada à sua disponibilidade, baixo custo e ao fato de ser inodoro e insípido, do que com sua eficácia tóxica, pois a morte pelo arsênio é sempre lenta e dolorosa. A popularidade do arsênio como agente homicida só diminuiu a partir da segunda metade do século XIX, devido a um teste químico para a detecção de arsênio, desenvolvido por James Marsh em 1836, facilitando o diagnóstico da intoxicação, o rastreamento e eventual condenação de alguns envenenadores na época. E até hoje variações desse teste são utilizados. Na época vitoriana, o composto do Dr. Fowler, arseniato de potássio dissolvido em água, era uma cura para todos os males populares, um tônico que foi usado até mesmo por Charles Dickens. A partir do século XVIII, os compostos ditos terapêuticos à base de arsênio foram substituídos pelas sulfonamidas e os antibióticos. Hoje, os compostos orgânico-acênicos são adicionados à alimentação das aves para prevenir doenças e melhorar o ganho de peso. O arsênio, através do arseneto de galho, é usado como agente de dopagem em semicondutores para dispositivos de estado sólido. O arsênio também é usado em bronzeadores e em produtos de pirotecnia. Os compostos de arsênio podem ser usados para fabricar vidros e preservar a madeira.
e por ser muito venenoso, alguns compostos contendo arsênio são utilizados como inseticidas agrícolas ou veneno para ratos, lembrando que o uso é controlado e facilmente detectado. Em 1910, o farmacologista alemão Paul Ehrlich desenvolveu o medicamento Salvarsan, baseado em arsênio, também conhecido como arsfenamina, como um tratamento para sífilis. A droga foi incrivelmente eficaz e permaneceu como principal remédio para a sífilis, até a penicilina se tornar disponível na década de 1940. O desenvolvimento de Salvarsan por Ehrlich foi o primeiro passo para a quimioterapia direcionada. Hoje, o trióxido de arsênio é uma droga muito eficaz, usada para tratar pessoas com leucemia polielocítica aguda. Apesar de tudo, o arsênio ainda representa um perigo, já que níveis letais podem vazar para a água, comida ou suprimento de ar das pessoas. Quanto à comida, a cultura que mais absorve arsênico é a de arroz. O envenenamento por arsênio em doses elevadas pode causar doenças como hiperpigmentação da pele, diarreias, hemorragias, anemia, dores de cabeça e morte imediatas, enquanto a exposição a longo prazo está associada a altas taxas de câncer de pele, bexiga, pulmão, bem como doenças cardíacas. Mas pode um elemento tóxico ser realmente necessário para a vida? Um crescente número de evidências diz que sim. Alguns metais tóxicos, em quantidades mínimas, podem ser nutrientes essenciais. Na verdade, os cientistas descobriram que o corpo precisa de arsênio a um nível de 0,0001% para crescer e manter um sistema nervoso saudável. Bem, fica por aqui mais um programa da série sobre os elementos químicos, e desta vez com o elemento arsênio. Esperamos vocês para o próximo programa. Até mais!